muito em Jackson. Muito bom. Sou muito contento de todo e dessa super participação. Se foi uma pessoa que eu não saludei, não se preocupe. Eu tentei de saludar todas, mas são muitíssimas. E hoje o discorso vai ser em engenharia da mente e vamos falar de como as técnicas que enseñamos pueden permitir a las personas de tener resultados que quieren, de hacer su vida mejor y de transformar su mismos. Porque este es un objetivo en lo que hacemos, permitir a você de transformar su mismo y a los otros de você puede ser también profesional y transformar a vida de las otras personas. Entre as pessoas que são aqui, algumas pessoas são profissionais que se formaram com minha escola. E alguns trabalham e alguns têm muitos resultados. Quando se fala de engenharia da mente, corretamente se fala di PNL, ma non solamente di PNL, se parla también de hipnose y de todas esas técnicas que juntas permiten a você de construir, de ir a transformar su mismo y de tener resultados mejores. E io voglio parlare un poco di mia storia, di come io sono arrivato aquí, di come desenvolví. La primera vez que tuve contacto con esas técnicas fue muchos años atrás. Eu encontrei un amigo o que me fala, me lembro, me dice, ya tenía interesse in yoga, tenía interesse in psicologia e otro, ma e mi dice, você deve saber che sta também una cosa molto interessante, che também a ipnose. Io dico, a ipnose? Ma porque yo tenía intentado con una amiga algunos años antes y no tenía muchos resultados. Digo, ma es difícil, no sé, ya tengo intentado después de un libro. No, le dice, esa persona hipnotiza verdaderamente. Boh, curioso, beh, en realidad curioso fue él también que tenía un poco peleado con esa persona. Me dice, você él estaba enseñándome, mas después no quiere nada más enseñar. ¿Quiere você ir en mi lugar? Dici, boh, vuoi vedere che dico? Ah no, dica che mi vi a un bar, un caffè, cioè non che vi, che per un te para ipnosi a un caffè, e después me falei de una otra cosa. Eu sto intentando de aprender esas técnicas con a PNL, programação neurolinguística. E me falei, otro día estaba a la piscina, estaba una persona che tenía miedo de nada, de agua, e fece un pugno de un lado, un pugno de otro lado, y después o medio desaparecí. En realidad él estaba describiendo lo que se llama colapso de áncoras en PNL, ma yo no sabía nada. Y en todo caso fue que encontré Virgilio que tenía una hipnose con aollada. Hipnose con aollada, que fue la primera cosa muy interesante que encontré. Esa hipnose con aollada estaba una hipnose increíble. Las personas estaban ¿cómo así? Y después estaban como, nosotros teníamos interés de ver si se podía reprogramar a personas, tener resultados, cómo se podía hacer. Al mismo tiempo, para ver de comprender, comencé a aprender también al mismo tiempo a PNL. Se fala casi de 30 años atrás. Y no muchas personas conocían esa PNL y comenzamos a ejercitar, a hacer. Y boh, prácticamente fue uno entre los primeros a hacer PNL en Italia. Yo trabajé con Ferrari, trabajé con L'Oreal, trabajé con muy importantes empresas. Y también
ma vi che a PNL, como estaba conocida, no estaba suficiente para explicar o que yo veía con Virgilio algunas cosas de hipnosis, muchas cosas de hipnosis energéticas. Como así, yo hice mi experiencia de PNL que llamé PNL 3 e después desenvolví también más a hipnose con a hipnose no verbal, porque todos falaban de hipnose en general, ma de sí, no precisa las cosas de ser verbal. O importante no verbal. Explico un poco qué está eso no verbal. Se você lê um livro de comunicação não verbal, você vai ler que o 97% da comunicação é não verbal. Significa, eu falo como assim e olho a você. Mas poderia falar como assim e não olhar e mudar minha voz e você diz, ah, mas não compreendo nada. Não, porque você quer minha comunicação verbal, não verbal. Não é somente a comunicação verbal que você quer. Você quer absolutamente a olhada, quer o tom de voz, tem muitos elementos que juntos vão dar poderosidade ao argumento. Se vê também que a mesma coisa pode ser em um livro, ma a pessoa não compreende, não compreende. Depois, se explicada para uma pessoa, pode ser compreendida muito facilmente. Mas se vê também para a aprendizagem das linguagens. Tome um livro, intente de aprender uma linguagem com um livro. Não é fácil, mas se fala, se vai a um lugar, se está em contato, se está direto, e o não verbal vai ser muito eficaz. Mas em realidade no livro estão as mesmas informações que você vai ter e que ma você vai ver que sem prática é quase impossível. O não verbal é verdadeiramente fundamental. Falei das línguas, dos linguagens também, porque em realidade aprender a hipnose é como uma linguagem. Quando você faz um curso, é como fazer uma imersão. Se em está um curso que é uma semana de imersão e as pessoas têm capacidade de inglês ou de outras linguagens. E aqui em uma semana nós temos a capacidade de imersão de já ter muitas capacidades de hipnose e de outras coisas também para pessoas que não têm capacidades quando começaram, porque em realidade está imersão. Imersão, está participação, estão muitas coisas que se transmitem. Está como também uma iniciação em um mundo novo. E como assim io fiz, expliquei che a PNL3 poiché contiene, in realtà il PNL3 originariamente il nome stava perché 3 stava per, in inglese free, tres e libero se dice nella mesma maniera. E come sia idea stava che stava una PNL libera di ser dogmática, poiché toma os livros de PNL e vê que está um dogmatismo al interior, mas os mesmos fundadores estavam contra. Uma vez um meu amigo falava, John Grinders, dizia, aquí a FNL va a morir. ¿Por qué? Porque nenhum crea novos modelos. Todos utilizan os viejos modelos, viejos modelos. Nenhum desenvolve nada. E in realidade a PNL está mais uma epistemologia, um observar como as pessoas, um modo de compreender e criar uma engenharia de trabalhar com os outros. Ma come dico, io faccio também ipnose. E não é somente engenharia, é também ter a coisa que é adaptada a su mesmo. Com a hipnose vamos no centro, na essência, desenvolver a essência da pessoa. A essência da pessoa. Depois, como digo, PNL3 pode ter como axi significados múltiplos, porque 3 pode ser a energia, o enneagrama también, o las estrategias o maneras de ter, e otros elementos no verbais, la comunicación no verbal en general,
che comunicação não verbal, enneagrama e trabalho energético são seguramente coisas que não estão na PNL clássica e tradicional. E, em todo caso, esse conceito que nós temos desenvolvido é muito produtivo, muito eficaz. Temos também quiero de, como así, expliqué un poquito, un poco a origen. Ah, as máscaras fascinação, ok. Sim, máscaras fascinação, máscaras e enneagrama são muito conectadas. Sabe que quando falo de enneagrama, enneagrama em realidade é só um nome. Em realidade, eu falo muitas vezes da máscaras. Máscaras porque em realidade são, nós temos personalidades que não são verdadeiras. Personalidades que não são em estado de estresse, quando está uma dificuldade, você vai ter diferentes reações. Imaginamos que está um problema, está uma pessoa que vai ser muito ativa, fazemos como assim, outra que vai tentar de ajudar, outro pode ser se destaca. Io vi isso também quando fiz training para organização, e vi isso, por exemplo, como para seleção. Se você tem a fazer seleção, uma vez tuve 80 pessoas em um dia. 80 pessoas fazer observação e análise de 80 pessoas em um dia não é fácil. Ma io fiz porque fiz grupos e praticamente a essas pessoas eu dava un task, un compito, una cosa a hacer. Decimos, estaba como un case study. Aquí está una empresa, esta empresa tiene su objetivo y describía tres o cuatro elementos. Você tem a resolver. Eu observava que se aconteceva. As pessoas naturalmente tinham eh, actitudes y trabajaban quien que quería de hacer el capo, quien que quería de hacer el consultador, quien que quería de hacer. Cada uno estaba en una posición específica y se creaba un grupo per esotask, ma quien que decidía quién que faceva una cosa y quién que faceva otra. Nenhum. Ellos tenían una auto-organización. E in realidad as pessoas tinham as posição na organização é uma maneira que estava conectada a suas máscaras, ao que queriam demonstrar aos outros, ao que pensava que estava a melhor coisa com os outros. Nós temos sempre máscaras quando somos com os outros. Pensamos que fazer como assim é melhor para ter impressão com as outras pessoas. Essas são as máscaras. Algumas pessoas falam de mecanismo de defesa. Se você compreende isso, pode ajudar, compreender e pode também ser útil no business. Ajudar, porque se você vai contra a máscara, seguramente vai ter uno scontro. Ma algumas vezes você pode portar a pessoa a compreender que essa é uma máscara. Por exemplo, pode utilizar os mesmos elementos para modificar as máscaras mesma. Imaginamos uma pessoa que quer ser perfeita. E você pode dizer. Ok, io comprendo, você é sempre perfeito, ou você pode fazer isso porque eu vejo que você é o mais perfeito. As pessoas que é perfeita dizem, não, não, mas eu não posso ser perfeito. Dizem, não, mas eu não sou perfeito. E começamos a criar, a esse ponto você pode dizer, sim, você é o que sabe mais. Ele diz, ah, sim, mas no mesmo tempo já criamos uma pequena abertura. Eso è una maniera di lavorare con la persona, è un modo simpatico che permette in empresas, in situazioni, di modificare la maschera da persona che temos in frente. Poiché la persona va
ser portada con su maschera, podemos decir, es un loop, es una contradicción interior, porque perfecto, decimos perfecto, você es perfecto, e le dice no, no soy perfecto. E como así él abre e cada tipo, cada cada, se puede crear, se puede crear también elementos que portan las masas. Por ejemplo, una persona es siempre activa. Y você puede decir, você sabe que puede ganar sin hacer nada. Él quiere de hacer. Ma eso crea nuevamente una pequeña apertura. Y esa persona puede escuchar. Esas son algunas posibilidades que tenemos. Las máscaras, en realidad, esas son más para abrir un poco o poder ter más sin hacer. Como optar más sin hacer. De aquí nosotros vamos a abrir a pessoa. Abrir a pessoa significa que podemos motivar a pessoa o podemos motivar a pessoa, pode ser também útil na empresa, mas também pode ser útil para motivar na terapia. Porque a pessoa na terapia tem a ser motivada para ter resultados para si mesma, para continuar a terapia, para e se você trabalha bem, faz através do movimento que cria com a máscara, que faz que a pessoa bom, vá além da máscara, vá à sua essência. A essência é o poder verdadeiro. A essência pode ser que, como se fala das artes marciais China, de China, a pessoa faz, ou de Japão, Pau, a pessoa faz movimentos, mas depois sempre vai venir atrás na posição central. A essência é a posição central. Se você não tem capacidade de ter sua posição central, você não tem possibilidade verdadeiramente de combater, de ter efetividade. E a posição central, a essência, em realidade é um momento, é o estado onde você, bom, algumas vezes você sente que tem muito, muito em contato com si mesmo, você se sente bem, você se sente em paz, você se sente. Mas para a maioria das pessoas, esses sentimentos não são muito longos. Normalmente têm novamente tensão e outra coisa que se recria. Mas em realidade, nesses momentos, você tem a verdadeira força. A verdadeira força que você pode acquistar, que você pode ter nesse momento. E io direi che, come assim, você compreende que está uma engenharia externa da mente, que toma a uma profundidade da mente e que permite a pessoa verdadeiramente de ter sua força, sua energia verdadeiramente desenvolvida. E quando faz o mesmerismo, o magnetismo, a hipnose e a PNL3, nosotros a través de diferentes técnicas portamos a persona a descubrir verdaderamente a su misma. Penso que falei un poco de muchos argumentos, ma Ismael me falei da fascinação também, e a fascinação é um elemento que utilizamos na comunicação não verbal. Podemos pensar que você quer que eu olhe a você. Se eu estou em frente da câmera agora, você quer que eu olhe a você. Eu poderia dizer as mesmas coisas como assim. Mas eu penso que você não gosta. Poderia dizer as mesmas coisas como assim. E eu penso que você não gostaria. Você quer minha olhada. Nós outros queremos a olhada das outras pessoas, sempre. Algumas pessoas dizem, mas a olhada pode poner medo. Bah, se você não tem confiança na outra pessoa, pode ser. Mas a olhada pode ser também
o elemento que permite de ter confianza. Cuando está un animal, você pode transmitir confianza o tranquilidade a un animal somente a través de una oleada. Eso es también importante. Aullada se transmite también a través de las especies, no es solamente humano. Todos los animales significa el más profundo da parola. Con a aullada se puede fascinar, que significa a persona toma, perde su referencia espacial, se toma, esiste no lenguaje, a persona, se dice, algunos poetas dicen, a persona va nadar nos olhos dos outros o entrar nos olhos, significa a persona perde sus referencias exteriores. A fascinação pode criar isso. Isso se acontece entre pessoas que se amam e que se olham nos olhos, mas também o hipnotizador pode criar esse estado de fascinação onde o fascinado está abandonado, absorbido na situação. E isso permite de ter resultados muito fortes, muito bons em terapia e também não uma fascinação como a fascinação da hipnose, uma fascinação um pouco menor, pode ser também útil para carisma, para ter mais poder personal e muitas outras coisas. Eu penso que já falei 24 minutos, 20 minutos. Penso, não sei se Castilho também agora, porque não vejo ele penso sia corretto che Castillo agora, Rogero? Está Rogero? Ismael? Ah, Marco, Sì? muito bom, Marco. Quantas horas aí na Itália agora? Ah, no, agora sta 10:25. Ah, perfeito. Então vamos abrir para perguntas. Quem tiver interesse em fazer perguntas aí diretamente para o professor Dr. Sì, Wagner. você pode fazer perguntas tranquillamente. Ou pode escrever perguntas, ou você também, Ismael, pode fazer perguntas que você entende das pessoas nos dias passados. Ah, ok. Voy a aprovechar también para hablar un poco de neurociencias, porque muchas personas me preguntan de neurociencias. Até agora eu falei un poco más descritivo. Voy a hablar de neurociencias e da polivagal, que está central na enseñanza que eu faço e que permite também de ver a PNL e de ver o que fazemos completamente diferente. Explico a polivagar muito rapidamente. Você pode, vamos falar do sistema autônomo, autônomo nervoso. Sistema autônomo nervoso, quando você, por exemplo, corre, seu coração tem pom, 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 mas coração respira mais. Essa se diz que é a do sistema autossimpático ou simplesmente simpático. Quando você está calmo ou se bloqueia, isso se diz está o sistema parasimpático. É como um carro. Um carro podemos ir mais rápido, acelerador, podemos parar, o freio. Ma parar, esas dos posibilidades, até recentemente, até o ano 2000, você leva essas duas possibilidades. A pessoa como um coche, como um carro, pode ir mais rápido, o sistema simpático pode ir mais, pode parar ou ir mais calmo, o sistema parasimpático. Bom, se lembra também mais fácil, parasimpático. Fue no año 2000 fue una pesquisa que dice, ma o parasimpático en realidad es verdaderamente como un carro, como un carro, poiché tenemos una parte, o sistema
ventral que está para relajar las personas cuando vos es más relajado, más calmo. Y una parte, aparte dorsal, que está para verdaderamente para bloquear, podemos decir bloquear a persona, como o freno a mano do carro. Vemos que o freno a mano bloquea o carro, o freno a pedal é para ir mais lento, mas não parar. Por que você quer ir mais lento? Beh, porque tem a adaptar-se a uma situação. E por que temos o ventral vagal? Para conectarnos com os outros. Isso, a ideia, a grande ideia, que essa con eso temos o sistema parasimpático dividido en dos, como freno a mano, freno a pedal, podemos pensar que está un sistema para ir, para adaptarnos e un sistema para bloquearnos. Ma adaptarnos está, esa parte para adaptarnos está en los mamíferos. ¿Y por qué está en los mamíferos? Para conectarnos, para estar con los otros. O que dice praticamente a teoria polivagal, se chama polivagal porque dice que están dos modos de parar, de ralentar nosotros mismos, está una parte de nuestro sistema que está para conectarnos a nosotros, porque cuando nosotros paramos, cuando nosotros vamos a misma velocidad que los otros, a cosa que en PNL se llama crear rapport, que se dice, ellos observaron que las personas iban con la misma velocidad, ma no observaron el sistema nervoso que estaba enlaxado. Cuando você é conexão, tem naturalmente adaptação e naturalmente um dos vai ralentar um pouco, os dois normalmente, vai ralentar um pouco. Está com uma parte de nós para conectarnos. Pensamos que os mamíferos têm grupos. Grupos, se você vê os mamíferos, vê os oves que estão em grupo, os homens que estão em grupos, as vacas estão em grupos. Está natural nos mamíferos ter grupos. E para ter grupos é necessário de ter esse elemento. Segundo elemento muito importante da polivagal é que un'altra parte del nostro sistema è para parar, bloquear. Bloquear. Quantas vezes, se você é um terapeuta, entende as pessoas que arrivam em sua oficina e dizem, tenho um bloqueio. Ma che significa ter un bloqueo? Muchas veces las personas dicen, tengo muchas capacidades, mas no puedo exprimir mis capacidades. Está un bloqueo. In realidad è una parte del nostro sistema nervioso che nos bloquea. ¿Por qué nos bloquea? Ma in realidad muchas veces traumas son a origen. Perché faccio un esempio molto semplice. Na natureza, se sta un animale peligroso, não é bom de correr. Se você nunca foi na jungla, se você vê um jaguar, não comece a correr. Por quê? Porque se você corre, cria automaticamente a tensão e o animal pode tentar de atacar você. Ma imaginamos que está ma muchas veces los animales no están, no tienen hambre en ese momento, no quieren mañar, no quieren comer, no quieren, muchas veces están naturaleza. E che se acontece? La naturaleza si muove e se incontra per esempio, un altro animale, se questo animale si muove, crea immediatamente reazione e è più pericoloso di muoversi che di restare immobile. Naturalmente, se non sta possibilità di fuga. Como así, se você encontra, muchas veces están historias de personas que encontraron osos, se pararon, fueron paralizados de terror en realidad. Oso arriba, observa e va, porque puede ser que oso en ese momento no quiere de comer.
no quiere, normalmente los osos no comen homens. Como así, si hombre no es peligroso, o animal arriva, ve que no es peligroso e va. Que se acontece eso es la naturaleza. Como así, a naturaleza observé que parar, bloquear, puede ser útil. Y muchas veces puede salvar a vida da persona. Cuando no está posibilidad de fuir o atacar, mejor bloquear. Eso es que dice a naturaleza. Imaginamos una persona que fala en público. Esa persona dice, no es posible de falar. Ella tiene dificultad de falar, siente su cuerpo bloqueado. En realidad está el mismo bloqueo. ¿Por qué? Porque uno de los primeros bloqueos es a voz. Porque natural que se un predador arriva e se você comienza a gritar, o predador va a pensar, va seguramente a atacar você. Se você não grita, é melhor. E como assim a pessoa que está em frente de um público, para falar em público, sente bloqueio na garganta, sente dificuldade de movimento, sente como se o público estava o predador e vai ter as mesmas reações que são reações naturais na natureza, mas que não são adaptadas quando ele tem a falar em público. A mesma coisa se acontece algumas vezes com professores na universidade e em outras situações. Isso é o bloqueio que se cria. A esse ponto, você compreende pouco que muitas vezes a pessoa diz, toma um calmante, mas não é o calmante. A realidade é que você está tendo uma reação natural, uma reação perfeita se a pessoa em frente estava um predador. Tomar um calmante não é a solução. A solução é modificar o sistema que você utiliza. Por exemplo, falava de falar em público, abrir o contato com o público, abrir o ventral vagal. ¿Cómo así? ¿Cómo así? En nuestro trabajo nosotros trabajamos mucho, muchísimo con esos elementos y para modificar las reacciones del sistema nervioso incorrectas. Para hacer otro ejemplo, que no es de hablar en público, pero puede ser, por ejemplo, de un ejemplo a persona que quiere relajarse rápidamente ma se lo hace depresa, ella no va a poder tener resultados, porque relajarse no es mais do sistema ventral. Se você quer fazer isso depressa, você está ativando o simpático, não está ativando a parte correta de su mente. Agora, sinceramente, não é possível de falar de todas as combinações possíveis. Também as adicções podem ser explicadas com esses conceitos, com o feito que as pessoas querem de ser tranquila, querem de ter seu ventral vagal ativado e para isso pensa de comer alguma coisa. Porque o ventral vagal é também conectado, vícios, habitudes negativas, vícios. A pessoa pensa que comer va, o ventral vagal é também conectado à digestão. E a pessoa, quando tem ansiedade, começa a comer. Ou começa a beber. Ou outras coisas piores. Ma naturalmente você compreende que comer ou beber não é a melhor solução para ativar a conexão, ativar a tranquilidade e outro. E como assim você, com os vícios também, está uma dinâmica que se pode modificar. Você, para ir além do vício, não é difícil, mas tem a saber como se faz na melhor maneira. Poiché o visto una cosa che implica una precisa para você a capacidade de abrir un poco su espíritu, tomar contacto con su ventral vagal, a ese punto o vicio não tem nada mais. Algumas vezes eu trabalho com prazer, com vícios.
você pensa que a cigarreta dá prazer. Que outras coisas podem dar prazer em sua vida? Pense o prazer que você pode ter. Se nós trabalhamos com a razão profunda do vício, porque você quer um prazer com o vício, pode ser profundo, um, um prazer, e você pensa os prazeres da vida, e tem possibilidades de modificar sua reação, não com esforço de vontade. O esforço de vontade não pode dar resultados, mas com eh, Quasimente parece impossível. Com prazer você pode deixar o vício. Prazer, um pouco de vontade, sim, mas não muita. Em realidade, mais a consciência e compreender algumas razões profundas e compreender outros prazeres, abrir a mirada, podemos dizer, se fazer também muito bom com fascinação. Esses são elementos muito úteis para ir além. Ok, penso que já falei muito. Ismael, estão perguntas? Bom, professor, olá pessoal, boa noite a todos. Quem quiser fazer perguntas aí, pode ficar à vontade. A 13. Vi ho 13 messaggio che contro Epico Eric Milfont, ok? Gratidão, Mestre Castilho, Jackson Portela e la Filipposi che ho sorto nesse domingo. Che prazer ver dottor Andrea Oliveira, aula meravigliosa Deborah. Come sempre, tem curso online di Now Verbal o quando verrà una turma in Brasile? Edoardo Silva, venha prossimamente. Pergunte Mr. Ismael Fontoura e participe em São Paulo ou participe quando pode. Todas as pessoas que participaram em meus cursos podem dizer foram experiências épicas, transformadrizes, transformadoras. E Noriada, qual é o tempo necessário para gerar uma conexão verdadeira? Resposta é a Filipposi. E a primeira olhada pode começar a criar. Depois, se faz mais olhada, tem mais força. E algumas vezes eu falo da olhada como do vinho. É verdadeiro que o vinho pode ser mais forte ou menos forte, mas seguro que se você continua a beber vinho, também se o menos tem poucos graus, ele vai ter efeito. Como assim, se tem a olhada, você vai ter efeito progressivo e seguro. Boa noite, eu sou enigmista. Trabalho com isso, voltando como unir, aspetta, perdei ele, un momentito. Solamente, ¿cómo unir más todo? Existe material votado para esa união de conhecimento. Está o curso que vou fazer, Bruna Monte. E você vai ver que trabalho com isso voltado para negócios. Você vai ver isso também. È per avere também diferente, uma visão diferente, porque em realidade eu falo algumas vezes que eu vejo o enneagrama da comunicação não verbal, não é narranjo outras coisas, mas é compatível. Mas nós olhamos a comunicação não verbal. O primeiro que olhamos é a comunicação não verbal, como a pessoa move as mãos, como a pessoa, outros elementos praticamente no centros de gravidade o otro. Vemos verdaderamente otro elemento. Y eso es importante e può essere molto complementare. Esiste materiale in italiano e non poi, buonanotte. Muchas personas, cuando conversamos, nos gusta de olhar nos olhos e la fico incomodata. ¿Tiene algún significato? Carolina, depende de algunos elementos. Voy a ser muy rápido. Se você tem a ser, por exemplo, você não, se você gosta que eu sei sempre a olhar, existem elementos que se põem em frente também quando a pessoa faz também um radiojornal que explica as novidades do dia que se acontece no mundo, olha, você gosta mais de ser olhada nos olhos
para televisar o que a persona ler como así y decir que se acontece. Significa que nosotros cuando pensamos que somos seguros, aseguranza es muy importante, somos contentos de ser olhados nosotros. Segurança é importante, porque a olhada primeira é a olhada da mãe com o filho. Segurança. Se não está segurança, se pode criar segurança. Em parte se cria com olhada. E in parte, e quando si crea, a parte un poco toque también puede ser útil, ma quando si crea oleada, si crea también oxitocina. Oxitocina, eso va a dar un resultado diferente. Después, pequeña cosa, no tenga oleada fixa, tenga oleada interesada. Interessada é melhor, attencionada. Se você faz uma olhada interessada a uma outra pessoa, ela vai sempre gostar. E mova um pouco os olhos. Não sempre fixo aqui, na vida normal, olho direito, esquerdo, tenha um pouco de movimento. Também digo, unir anagrama com fascinação mesmerismo para leigos se autodesenvolver um pós-curso. Existem técnicas específicas para com enagrama Buonamonte? Sim, sim. Enneagramma, allora, fascinação permite de ir diretamente à essência. Enneagramma permite de ver as máscaras, os elementos das pessoas. E mesmerismo permite de libertar as pessoas. En realidad combinações são muito vastos e eu sou um pouco simplificante porque preciso nesse momento que não temos muito tempo. Mas as três coisas se conectam. Marco Butignol, fale sobre o próximo curso em São Paulo. Marcos, falo eu, a pessoa que vai falar mais disso vai ser Ismael Fontoura. O curso vai ser, eu posso dizer um pouco o programa, o curso vai ser em 3 dias, vai ser com argumento de fascinação, vou ter muito contato com as pessoas, vamos fazer muitos exercícios práticos e último 3 dias que fizemos outras vezes em Belo Horizonte, tuvimos um rate, una percentuale di satisfação praticamente 100%, estavam todos mais que contentos, porque verdadeiramente quando faço esses cursos pongo muita força, muita energia e tudo. Para os elementos administrativos, práticos e também para um programa específico, Ismael Fontoura pode responder perfeitamente e dar a você todo o programa, que vai ser similar ao que já fiz em Belo Horizonte, mas também diferente. Porque, como assim, as pessoas que já foram em Belo Horizonte e que, no caso, vão ser em São Paulo, vão ver algumas coisas diferentes. Ariane Nassau, exercício e prática, incrível. Mucha práctica, muchísima práctica, quiero decirte, Ariane. Sinceramente, después que está o internet, nosotros utilizamos muchísimos. Ismael tiene la plataforma, yo también tengo mi plataforma, todas las personas tienen plata. Y como así, muchas cosas que antes estaban a clase, actualmente son a plataforma. Y cuando se hace a clase, se puede ser prácticos, 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 muy práctico. Obrigada, Carolina. Ok, obrigado a te. André Rosa, olá, que honra estar aqui com você. Eu sou treinador de cães e gostaria de saber de você e aplicou hipnose não verbal em animais. A hipnose não verbal pode ser aplicada com animais. Somente ultimo corso tuve un testimoniaggio interessante. Estaba un nostro estudiante e le fiz el curso. Día después me dice, estamos curso de estudios, y me dice, fue inmediatamente, él tenía 3 caballos. E le dissi, comencé a trabalhar, ele trabalha com fascinação e com toque com o cavalo. E tuve o cavalo que verdadeiramente se
eh, calmò perché tenia un cavaglio molto, molto, me dici, e stava un cavaglio molto agresivo. Ele trabalhé con ele, con olhada, con un poco de pasos magnéticos, e depois dice, o cavallo estaba mais tranquilo. Fue también un gato que normalmente cuando o gato tenía gostava de estar sobre a cabeça do cavalo. E normalmente o cavalo tinha uma grande reação quando sentia o gato sobre a sua cabeça. Estava uma coisa contínua entre os dois. E disse que o gato, essa vez, il cavallo pareceva tranquillo, ma stava verdadeiramente tranquillo, porque o gato fue na cabeça do cavalo e o cavalo não teve reação. Como assim significa que o cavalo estava mais calmo. Também se normalmente estava muito reativo e muito agressivo. Como assim se pode também calmar um cavalo? Os cães também têm, se pode trabalhar com todos os animais. Somente para razões práticas não vamos trazer animais em São Paulo, mas se você utiliza as técnicas, normalmente pode utilizar muitas técnicas. A maioria das técnicas da fascinação podem ser úteis. Se você vai para, vou pensar, pode ser que vou dar também a Ismael para dar às pessoas como você interessada como trabalhar depois, ao fim do curso, com cada animal, com os animais mais importantes un documento mais con explicações. Também Virgílio, meu mestre, tinha como se trabalha com a vaca, como se trabalha com. Cada animal tem. Na realidade, temos os passos e olhada com isso, fazemos quasimente o 70-80% dos animais. Vemos aqui, pode fazer, allora, na prática de fascinação online, Marcos Butignol, sim, se faz também, se pode fazer uma prática de fascinação online, mas, como se disse, se o curso de online è excelente, o curso in vivo è maravilhoso. Significa che quando você faz un curso in linea, você, sì, è eccellente, molto bom, ma quando você vê essas coisas verdadeiramente è milagroso. Profesor Eric Mifon fue uno de mis estudiantes, se puede decir claramente eso. Que aqui, bom, agora não fizemos demonstrações de fascinação, mas algumas vezes eu faço demonstração, observo uma pessoa, se cria hipnose, fiz outra vez também em alguns zooms. Mas é bom no Zoom, mas quando se faz verdadeiro é milagroso. E vamos ver quem que está aqui. Otto. André Rosa. Estou emocionado aqui, grátis, gratidão de coração, uma dádiva. E depois abbiamo a André Rosa e Ismael Fantura, nos passes os detalhes da próxima turma, ok? E Neusa Grazia, na hipnose não verbal, o foco é apenas na solução, também se pode a causa do problema. Ela é usada só para induzir o transe, depois passa-se a falar quando a pessoa está com os olhos fechados, como ela continua a perceber e seguir o hipnotizador. Neuza, voy a responder a, porque son tres o cuatro preguntas diferentes a cada una. Primera, na hipnose não verbal, o foco é apenas na solução ou também se procura a causa do problema? Decimos que quando que o estado de hipnose pode chamar-se, muitos livros falam de hipnose, mas poucos livros dizem por que hipnose existe. Se pode pensar que a hipnose é um estado natural de modificação do organismo, o estado que o organismo utiliza para modificar si mesmo. Como assim? Quando você
porta a tensão sobre a solução, naturalmente o estado da hipnose vai ajudar. Depois, um conceito que você fala é a causa. A causa pode ser, se queremos de falar em termos de polivagal, que nós temos uma ativação neurológica incongrua com o que queremos. Por exemplo, falar em público, a pessoa tem ativado o dorsal para atrás y eso va a crear bloqueo. Cuando nosotros modificamos a activação, eso puede modificação, isso como causa neurológica. Se você se refere a causa com, na história da pessoa, ela teve um traumatismo, podemos pensar que o traumatismo cria uma ativação do sistema do sistema dorsal, muitas vezes a pessoa foi bloqueada. Essa podemos chamar causa. O trauma pode ser causa. Mas a esse ponto, com as técnicas não verbais, não é como, por exemplo, Freud ou outros que vão a primeira vez e que conhecem, mas normalmente a aversão não é muito. Algumas vezes está, mas muitas vezes não se tem. Isso é diferente, é neurológico. Quando você sabe o traumatismo, pode permitir uma reação neurológica que vai libertar. Essa reação neurológica que vai libertar não é uma coisa natural. Você pode pensar que um animal na natureza tem muitos riscos, uma vida muito perigosa, mas normalmente são adaptados os animais. Também se tiveram, têm leões, têm tigres, animais perigosos. Os animais na natureza são adaptados porque descarregam. Homem não descarrega. Com a hipnose não verbal, você vai aprender a permitir a descarga, que é um elemento que você não disse exatamente agora em sua pergunta, mas vai ser um elemento mais que vai permitir verdadeiramente a transformação da pessoa. Poi vuoi ver outra pergunta de Neuza? Segunda, ela é usada só para induzir a transe e depois passa-se a falar? Não, se pode também fazer a hipnoterapia não verbal. Se faz a indução não verbal e se faz a hipnoterapia não verbal. Ma se você quer de falar, pode falar, mas você vai ver, vou dizer de Racanelli. Racanelli estava tinha trabalho, tinha três habitações em seu apartamento. A primeira habitação estava para receber as pessoas, como você está, me diga seu problema. A segunda para fazer uma terapia verbal e a terceira fazia uma terapia não verbal. Esta estaba a habitação dos milagres, donde verdadeiramente os resultados mais fortes arribavam. Quando vamos tocar o não verbal, vamos tocar o nível mais profundo. Poi vemos un poco, e quando a pessoa está com os olhos fechados, como ela continua a perceber ou seguir o hipnotizador? Eso está una capacidade muito forte do hipnotizado de sentir o hipnotizador. E algumas vezes parece quase como se fosse uma telepatia. Pode ser que se pode explicar para hiperacusia, hiperestesia. Em todo caso, se vê que também com os olhos fechados, o sujeito pode perceber muito o hipnotizador. E os passos magnéticos que quando se percebem, quando você põe sua mão, por exemplo, aqui a 30 centímetros de distância, 30 milímetros de distância, 50 centímetros de distância, você sente sua mão perto de sua cabeça. Significa que também com os olhos fechados você pode sentir e seu corpo pode sentir. A parola corretta è su corpo pode sentir. Vuoi ver nuovamente? Può fare, allora, Mister
Eric Mifon, sim, todo curso do tua parte é verdadeiramente transformador. Cada imersão além do conhecimento, divulgando transformações pessoais e profissionais positivas. Gratidão, Maestra Ismael e toda a equipe. Quiero decir que Eric, que yo conocí personalmente, es una persona que trabaja también en para explicar que todo mundo pode ter e pode ser muito interessante. Ele trabalhava trabalha, não sei se trabalha na programação e tive muitas ideias novas verdadeiramente através da hipnose. Ele me disse que estava muito contento de seu resultado e fiz também um testemunho. Como assim, verdadeiramente a hipnose pode dar resultados muito fortes em todos os lugares de trabalho. Excelente José Cordeiro, soy profesor para hipnosis no verbal, verdaderamente conocimiento que me faltaba, 28 años que trabajo con hipnosis verbal, tornó más poderosos efectos transformacionales. Jorge, perfecto, sí. Es como si una persona conoce solo un lado de una moneda, está otro lado, ma in realidad a hipnosis no verbal è 97%. Como así você va a verdaderamente ter un mundo a explorar. Gracias, Jorge. E, penso que Neusa Graça, obrigada para respostas. Neusa, pode ser que vamos fazer outro encontro. Não sei exatamente quando, pode ser em maggio, giugno, quando começamos junho, porque em maio vou estar em Rússia e vai ser impossível fazer encontros como assim. Eso va a ser uno da última vez que você pode verme diretamente. E depois a Ismael vai organizar o curso. Se você tem outras questões, tenho um minuto, vou responder. Marco, Outramente, diga. tem uma pergunta que foi deixada no grupo. Existe algum símbolo ou gesto que cria uma ideia subliminar e estimule confiança ou convencimento sem que a pessoa perceba nitidamente? Sì, beh, in realtà molti simboli possono lavorare subliminalmente. Esiste o simbolo trabalha, trabalha subliminalmente. Esiste una teoria sobre os símbolos che io penso molto valida. A mente tende a dispersar. Nosotros temos a dispersar. O símbolo, como por ejemplo el símbolo de verticalidad, va a ayudar a nosotros a sentir nosotros entre céu e terra, facilitar a concentração e una direcção que é natural. Os símbolos podem portar a pessoa novamente a sentir coisas verdadeiras a su interior. Ma porque eso es el mecanismo do símbolo, puede ser transmitido también en manera no verbal. E como así se puede transmitir un símbolo también no verbalmente. No verbalmente, normalmente è sempre no verbale o símbolo, ma normalmente está un disegno o otra cosa. Ma se puede también molto no verbalmente trasmitir, no solamente con disegno. Ok, en Italia, no sé la pregunta de Neo Sagasti, sí, soy en Italia actualmente. Actualmente en ese momento estoy en Roma. Ok, Ismael, penso que podemos fechar aquí a reunión. Penso que fue una reunión interesante. Vi muchísimas questões. E, ter a formação sua presencial no Brasil será fortaleza. Quando tem como melhorar os valores do curso, estádia e alimentação, que normalmente são altos. Para quem. Você. No, Neuza, o curso não é não é em Itália, o curso vai ser em Brasil. Eu vou ser em Brasil vou ser em Brasil, vou dizer.
E Nito, você vai falar com Ismael e penso que já temos todos e la Filipozzi, obrigado per só ou se, setem cursos em Itália ou sotem cursos em Itália? Sim, tenho também cursos em Itália, Neusa, mas agora vai ser em Brasília, vai ser, penso, um casal muito interessante. Muito bom, Ok, professor. muito boa aula dos dois mestres. Ok, perfeito. Ehm, e penso que, Ismael, podemos fechar aqui a reunião. Penso que todo foi falado e nos vemos próximamente. Ela, Alexandra, Marisa.